праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Nos dias 26 e 27 de setembro de 2022, foram reportados vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, responsáveis por levar gás natural da Rússia para a Alemanha. De acordo com a ONU, essa pode ser a maior liberação de metano já registrada no mundo. E isso acontece numa época que a Rússia já vinha cortando gás natural para a Europa e os preços da energia já estavam nas alturas. Agora, com o inverno chegando e a economia alemã colapsando, a tensão está aumentando e está todo mundo de olho nessa guerra. Quem está por trás disso e por quê? E o mais importante, o que vai acontecer com a Europa, com a Rússia, com o mundo e com os seus investimentos? Não sabe? Vem comigo, meu irmão, que eu vou detalhar tudo isso agora. Fala, Brio! Para entender como chegamos nesse caos, precisamos voltar um pouco na história e também analisar a guerra que vem rolando entre a Rússia e a Ucrânia. Eu quero te mostrar um artigo que o presidente russo Vladimir Putin escreveu em julho de 2021. Sim, é um artigo de 17 páginas do próprio presidente, onde o tema principal é a união histórica entre os russos e os ucranianos. A gente pode dizer muita coisa de Putin, mas não dá para dizer que ele não manja de história. É verdade. No artigo ele diz como enxerga os russos e ucranianos como um só povo, e a Rússia e a Ucrânia como parte do mesmo lugar histórico e espiritual, enquanto forças externas tentam minar essa união. Então ele parte para explicar como os russos, ucranianos e os bielorrussos são todos descendentes da antiga Rússia, e como a ideia da Ucrânia separada da Rússia começou a ganhar força na elite polonesa e em parte da inteligência da Malorrússia na segunda metade dos anos de 1800, com hipóteses usadas cada vez mais para meios políticos e para gerar rivalidade entre os países europeus. Com a queda da União Soviética, Putin cita o primeiro prefeito da cidade de São Petersburgo, na Nova Rússia, que diz que as repúblicas fundadoras da União Soviética, tendo denunciado o Tratado da União de 1922, deveriam retornar às suas fronteiras que tinham antes de se juntar à União Soviética. Todas as outras aquisições territoriais estariam sujeitas a discussões e negociações. De qualquer forma, Putin diz que a Federação Russa reconheceu a nova realidade geopolítica e ajudou a Ucrânia a se estabelecer como país independente. Ele também diz que a maioria dos cidadãos ucranianos são a favor do governo russo, mas que foi o Ocidente que promoveu a revolução que substituiu o governo pró-Rússia por um governo pró-Ocidente no país em 2014, mesmo ano em que Putin anexou a Crimeia e apoiou movimentos separatistas em Donbass. Aqui é muito importante você guardar essa informação. Nós já vamos voltar e explicar melhor esse conflito, mas antes a gente precisa entender um pouquinho sobre a questão do gás natural. Agora eu quero que você imagine o Putin não como presidente do país, mas sim como presidente de uma enorme empresa de energia. Sim, uma empresa de energia com exército e bombas nucleares. Porque de certa forma, é isso que é a Rússia. A Rússia é o maior exportador de gás natural e o segundo maior exportador de petróleo, ficando atrás somente do país que estou agora, a Arábia Saudita. Na União Europeia, 35% de todo o gás natural e 25% de todo o petróleo vinham da Rússia. Isso significava que 20% de toda a energia europeia era russa. Enquanto isso, 33% de todo o dinheiro do governo russo vinham dessas exportações para a União Europeia. E essa dependência da exportação de energia vem desde os tempos da União Soviética. Se liga só nesse gráfico, mas antes, se você estiver gostando já, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda o YouTube aí, galera, a levar esse vídeo para mais pessoas. A gente pode ver na tela o histórico de preços do petróleo ao longo do tempo e ele está muito relacionado com os movimentos russos na sua história. Entre 1960 e o início dos anos 70, a União Soviética estava estagnada. Com a crise do petróleo de 73 e 74 e o aumento de preços, a União Soviética deu um salto em confiança e em 1979 invadiu o Afeganistão. Já em 1989, o ano que eu nasci, eles recuaram do Afeganistão e em 91 é o fim da União Soviética. De novo, com o aumento dos preços, em 2008 a Rússia invadiu a Geórgia e em 2014 invadiu e anexou a Crimeia. E na segunda metade de 2010 e 2020, a Rússia começou suas intervenções na Síria e na República Centro-Africana. Agora, com um salto em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Isso tudo tem a ver com a geografia russa e uma estratégia alemã que está custando muito caro
pro Ocidente. A Rússia, galera, tem as maiores reservas de gás natural do mundo, mesmo perdendo 1/3 das suas reservas com a queda da União Soviética, para países como Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Também com a queda da União Soviética, a Gazprom, estatal russa de gás natural, tomou o controle das redes de distribuição de gás, e a Rosneft, estatal russa de petróleo. Detalhe, galera, os CEOs dessas empresas são amigos de Putin antes mesmo dele se tornar presidente. Eu tô passada, chocada. Enquanto isso, o único recurso energético que a Alemanha possui é o carvão. Na verdade, é muito carvão, e foi isso que permitiu a rápida industrialização alemã antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, até se tornar o país mais rico da Europa que é hoje. Mas aí, galera, tem um grande problema. O carvão é considerado a fonte mais suja de energia e um dos principais contribuintes para o aquecimento global. Então o que o governo alemão decidiu fazer? Não sei. Teve a brilhante ideia em 2019 de fechar gradualmente todas as 84 minas de carvão que ainda estariam em operação até 2038. E para tornar isso possível, primeiro a Alemanha teria que importar gás natural e petróleo enquanto investir em outras fontes de energia mais limpas. O petróleo é fácil e barato de transportar, já que é líquido. Mas com o gás natural, as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas, justamente porque é um gás. É muito mais complicado de transportar e caro. A forma mais barata de transportar gás natural é através dos gasodutos, mas ele também pode ser transportado com navios em forma de gás liquefeito, onde a grande parte do gás se encontra em estado líquido e em pequena parte em estado gasoso. Se liga nesse navio que transporta esse gás liquefeito. Só que para isso é preciso uma infraestrutura muito mais complexa e portos especiais capazes de receber esse gás. Por sorte, do ladinho da Alemanha tem grandes reservas de gás natural exploradas pela Holanda e pela Noruega, que são responsáveis por mais de 40% de importação de gás pela Alemanha. Só que parece que nada dá certo para a Alemanha, ela parece aquele vizinho seu aí azarado. Tava ruim, agora parece que piorou. A exploração do campo de gás que a Holanda possui teve que parar por causa dos efeitos gerados no solo, o que resultou em terremotos e insatisfação por parte da população local. Por causa disso, o governo holandês decidiu que ia parar aos poucos com a exploração dessa reserva entre 2025 e 2028. Mas essas reservas de gás holandeses e noruegueses passam vergonhas quando comparado aí ao oceano de gás encontrado na Rússia, galera. São 60 vezes maior que a Holanda e 22 vezes mais gás que a Noruega. Foi aí que a vaca foi pro brejo para a Alemanha, galera. O gás russo passou a ser a escolha óbvia por ser mais barato que os outros gás de qualquer outro país do mundo e ter enormes quantidades disponíveis, além de já existir a infraestrutura para transportar todo esse gás. Até a guerra da Ucrânia, mais de 12% de toda a energia alemã vinha da Rússia, gerando uma enorme dependência que sempre foi muito discutida na União Europeia e na OTAN. Enquanto era presidente, Trump disse que era inaceitável tamanha dependência da Europa pelo gás da Rússia. Se liga só esse trecho. Well, I have to say, I think it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries, and then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, I've been complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia because they were getting from 60 to 70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate, because I think it's not. Mas fica pior. Até 2005, 80% do gás era transportado através do gasoduto que passa pela Ucrânia. Com a Ucrânia independente, a Rússia começou a construir diversos outros gasodutos, como o Yamal, o Turkish Stream e o Blue Stream. Mas nenhum desses daí chega perto do que o segundo chanceler da Alemanha unificada, Gerhard Schröder, fez um acordo com a Rússia. O acordo dava origem a um gasoduto que ligaria as reservas de gás da Sibéria na Rússia diretamente à Alemanha, sem nenhum outro país envolvido no meio. E o filhote desse acordo aí se chamava Nord Stream. Finalizado em 2011, o Nord Stream 1 se tornou responsável por 20% de todo o transporte de gás da Rússia para a Alemanha. Enquanto isso, Schröder, que foi responsável pelo projeto Nord Stream 1, é hoje membro do conselho de administração da Gazprom e recebe mais de $1 milhão por ano da Rússia
em compensação ao acordo. Nem deve ter chovido dinheiro aí pra esse carinha, né? E dentro da Alemanha foi criada uma subsidiária da Gazprom para operar, armazenar e distribuir esse gás, além da construção de outros gasodutos para fazer aí a gestão de todo o gás dentro do país. Só que não para por aí não. Também em 2011, galera, começou o projeto Nord Stream 2, uma rota idêntica ao Nord Stream 1, que iria dobrar a capacidade de transporte de gás da Rússia para a Alemanha. O projeto ficou pronto esse ano, mas nunca entrou em operação. O governo americano, inclusive, sancionou todas as empresas envolvidas na construção do Nord Stream 2, proibindo elas de fazer qualquer negócio no sistema financeiro americano. Aliás, esse é um dos únicos tópicos que democratas e republicanos concordam. Não deixaram o Nord Stream 2 entrar em operação. E aliás, acho que ele nem vai entrar em operação, né, depois do vazamento que aconteceu. Mas quem será que foi responsável por isso, galera? Será que foi sabotagem? Deixa aí nos comentários, vamos ver o que vocês acham. Antes da gente dar uma olhada mais de perto no que está acontecendo, galera, quero agradecer a Levante, a minha patrocinadora oficial do canal. Levante é a casa de análise independente que disponibiliza diversos relatórios para vocês, seja de ações, fundos imobiliários, renda fixa, exterior e muito mais. E seguindo o tema do vídeo de hoje, galera, acabei de deixar totalmente grátis um relatório chamado Petróleo Além da Petrobras, mostrando as empresas petrolíferas que o Brasil possui e qual que é a melhor opção de investir nesse ano. Baixa grátis aí, escaneando o QR Code que está aparecendo na sua tela ou clique no link aí no comentário fixado desse vídeo. Agora voltando para o nosso vídeo, agora que você entendeu esse xadrez que colocou a Europa em independência, tá na hora de você voltar um pouquinho na história e entender mais sobre o conflito ucraniano e como a Rússia vem se preparando há anos para o que está acontecendo. Como eu disse antes, Putin culpa o Ocidente por apoiar uma mudança de governo da Ucrânia. Mas como isso tudo se desenvolveu? Boa pergunta. Temos que voltar lá para 1991, o ano da queda da União Soviética. O mundo saudou com admiração a troca da bandeira vermelha com a foice e o martelo pela bandeira branca, azul e vermelha da Federação Russa. Com o fim da União Soviética, 15 países ganharam a sua independência, entre eles a segunda república soviética mais poderosa, a Ucrânia. A Ucrânia herdou boa parte das indústrias e do armamento soviético, incluindo mais de 1000 ogivas nucleares. E pasma, galera, mais de 100 delas capazes de serem lançadas como mísseis intercontinentais. Mas em 1994, a Ucrânia aceitou reduzir seu arsenal nuclear no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, concordando em nunca construir bombas nucleares usando a energia nuclear apenas para propósitos pacíficos. Junto com esse tratado, a Ucrânia, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia também assinaram o Memorando de Budapeste, que garantiria a segurança e independência da Ucrânia em troca da destruição de suas armas nucleares. Esse era um acordo, galera, que fazia muito sentido para todos os países naquela época. Os Estados Unidos, o Reino Unido estavam preocupados com o uso dessas armas, enquanto a Rússia estava preocupada que essas armas fossem usadas contra si. E a Ucrânia nem tinha orçamento para manter todo esse arsenal. Bom, acordos assinados, chegamos agora em 2004, mais especificamente nas eleições ucranianas de 2004. Nessas eleições tinha dois principais candidatos. De um lado, Viktor Yanukovych, pró-Rússia. Do outro, Viktor Yushchenko, pró-Ocidente. Alguns meses antes das eleições, Yushchenko foi envenenado e por pouco não bateu as botas, galera, mas ele continua aí com umas deformações até hoje, como você pode ver na tela. Mais estranho que isso foi a vitória de Yanukovych, o candidato pró-Rússia. O número de votos em alguns distritos, galera, duplicou, em outros triplicou no segundo turno em comparação ao primeiro. Será que eles não conhecem a urna eletrônica brasileira 100% confiável? Bom, também tiveram vários relatos de intimidações nas eleições e até ameaça de tirar pensões governamentais se os eleitores não votassem em Yanukovych, sem contar diversos casos de corrupção na contagem de votos. Você tá falando sério? Quando todos esses relatos chegaram ao público geral, centenas de milhares de ucranianos saíram nas ruas para protestar no que ficou conhecido como Revolução Laranja. É estimado que 19% de toda a população ucraniana tenha feito parte da Revolução Laranja. E surpreendentemente, os protestos, todos pacíficos, surtiram efeito. O parlamento anulou o resultado do segundo turno e decidiu fazer uma nova votação com o mundo inteiro olhando. Aí os resultados foram diferentes. Yushchenko, o candidato envenenado, ainda em recuperação, ganhou com 52% dos votos. Mas a Ucrânia, galera, é um país complicado igual o Brasil. É mesmo, é? Em 2009, Yanukovych concorreu de novo e acabou ganhando, prometendo laços mais fortes com a Rússia. Em 2012, ele se recusou a assinar o Tratado de Cooperação Econômica com a União Europeia, mesmo com a maioria do parlamento sendo a favor. Ao invés disso, ele assinou um tratado muito parecido, só que com a Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão. Embora não fosse nenhuma surpresa,
surpresa, parte da população não ficou satisfeita e saiu novamente às ruas para protestar. Movimento esse que ficou conhecido como Euromaidan. Milhares de protestantes pediram a renúncia de Yanukovych e a volta do acordo com a União Europeia. Só que dessa vez, os protestos não foram tão pacíficos assim. Para você entender um pouco melhor, eu até indico um seriado da Netflix chamado Inverno em Chamas, a luta pela liberdade. Assiste lá e depois comenta para ver se você gostou, hein? No dia 13 de novembro de 2013, as coisas ficaram feias, galera. Os dois lados começaram a escalar o conflito, resultando em várias mortes. O governo conseguiu diminuir os protestos naquele dia, mas semana após semana, os protestantes voltavam e os conflitos ficavam cada vez mais violentos, contando até com o uso de snipers pelo governo para conter os protestantes. Olha que loucura. O conflito chegou ao seu período mais violento em fevereiro de 2014, quando 50 mil protestantes se reuniram e marcharam em direção ao parlamento, no que ficou conhecido como Revolução da Dignidade. De um lado, protestantes jogavam coquetéis molotovs, rochas e bombas em direção aos policiais. Do outro, os policiais usavam snipers, rifles automáticos e escudos. No dia 22 de fevereiro, os protestantes dominavam a maior parte da cidade quando o presidente Yanukovych fugiu da capital. Covarde! Ao final da revolução, 108 protestantes haviam morrido, 1.900 ficaram feridos e outros 300 desaparecidos. Enquanto isso, por 328 votos a favor e 0 votos contra, o parlamento decidiu pelo impeachment de Yanukovych. Pouco tempo depois, pasme galera, o presidente retirado do poder apareceu na Rússia alegando que ainda era presidente e que havia sido tirado do governo à força. E muitas figuras políticas do leste ucraniano mostraram apoio a ele e à Rússia. Ok, pausa. Ainda tem bastante coisa para acontecer aqui nesse conflito, mas eu quero pausar por um segundo e te mostrar o que a Rússia tem a ver com tudo isso. Lembra daquele artigo de Putin onde ele defende que os povos ucranianos e russos são historicamente unidos? Bom, tem um problema ainda maior. O governo contrário à Rússia seria um pesadelo para Putin. Como eu tinha dito, até 2005, 80% do gás russo era transportado pela Ucrânia até chegar à Europa. Com a ascensão do poder de um governo pró-ocidente, a Rússia demandou que todo o gasoduto que passava pela Ucrânia fosse transferido para o seu controle, algo que o presidente da época, Yushchenko, recusou. Em 2 vezes, nos invernos de 2006 e 2008, Putin cortou o gás que passava por esse gasoduto, o que causou a morte de mais de 10 pessoas por congelamento na Europa, culpando a Ucrânia por não estar passando o gás para lá, de forma a aplicar pressão política no governo pró-ocidente. Ou seja, a Rússia já havia cortado o gás para a Europa. E as consequências foram fatais naquela época. Só que hoje em dia o problema é ainda maior e nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Aqui tem informação! Mas isso não é tudo. Na época que Yanukovych voltou ao poder em 2010, diversas descobertas de gás natural em território ucraniano estavam sendo feitas. Reservas essas que, quando exploradas, poderiam aumentar em 1/3 as reservas de gás europeias, se fossem exploradas pela União Europeia, é claro. Se a Ucrânia entrasse na União Europeia, o pesadelo de Putin se tornaria realidade e ele perderia controle do seu monopólio de energia na Europa. Só que na época, a Ucrânia não tinha nem equipamento nem tecnologia para explorar essas reservas. E é claro, o presidente era alinhado com a Rússia. Então Putin ainda estava tranquilo, até que as coisas começaram a mudar. Em setembro de 2011, o governo ucraniano assinou um acordo com a ExxonMobil para explorar o gás de xisto. Em janeiro de 2013, fizeram um outro acordo de 10 bilhões de dólares com a Shell para explorar o campo de Uzivska, na região de Donbass, no leste ucraniano. E em novembro do mesmo ano, assinaram outro acordo, também de 10 bilhões de dólares, com a Chevron para explorar campos mais a oeste de Cárpatos. As empresas de energias ocidentais estavam chegando com tudo para explorar os campos ucranianos de gás natural. Até que em 2014, estourou a revolução que já falamos aqui, responsável por substituir o governo. Será que deu ruim pro Putin? A única coisa que eu posso afirmar é que ele foi rápido e em 2014 levou as suas tropas para Crimeia, anexando a região sem um único conflito, sem uma única bala e apoiou os movimentos separatistas pró-Rússia em Donbass. Esses conflitos entre separatistas e o exército ucraniano continuou por anos e nunca teve conclusão definitiva. Isso tudo nos leva aos dias de hoje, em 2022. Com a invasão russa oficialmente declarada na Ucrânia, o inverno chegando e a maior economia europeia tendo seu maior índice de inflação em 70 anos, a situação tá feia na Europa. O mundo inteiro vai ficar de olho se o continente europeu, principalmente a Alemanha, vai aguentar manter aí as sanções à Rússia durante o inverno. Esse período é crítico, galera, porque é quando a população vai sentir aí os maiores efeitos dessa guerra. Como eu disse, não é a primeira vez que a Rússia corta o gás para o continente. A última vez que isso aconteceu
pessoas morreram. Será que vai acontecer novamente? Além disso, outro fator que agrava a situação é a sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e 2. Alguns acusam a Rússia pela sabotagem, outro acusa até mesmo Estados Unidos. Mais estranho ainda é o fato do ex-ministro de Relações Exteriores da Polônia ter feito um tweet dizendo "Obrigado Estados Unidos" após a explosão dos gasodutos. Bizarro. O tweet depois foi apagado, mas o Ministério de Relações Exteriores da Rússia estava ligado e também fez um tweet perguntando se essa era uma prova de um atentado terrorista aos gasodutos. Infelizmente, é impossível concluir quem foi o mandante ou responsável por isso, mas vamos ficar de olho sempre aberto. Agora, a pergunta que não quer calar: como tudo isso impacta nos nossos investimentos? Bom, recentemente, Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, recebeu autorização para comprar 50% da Occidental Petroleum. Essa é uma das maiores empresas de exploração de petróleo e gás natural dos Estados Unidos. Dá para ver que nesse cenário, o Buffett está otimista em relação aos combustíveis fósseis, mesmo com grande pressão mundial para irmos aí para fontes mais limpas de energia. Isso acontece também porque podemos estar próximo aí de um boom das commodities, como aconteceu nos anos 2000 e consequentemente com o boom dos preços do petróleo. Primos, já há especulação que o preço do barril de petróleo pode sair dos atuais $90 para mais de $300 caso haja restrições e boicotes à Rússia. A tendência é que o mundo passe a buscar por mais commodities. Podemos ver também um maior crescimento da China em relação à Europa. Inclusive, Putin assinou um contrato para a construção de novos gasodutos Rússia para a China recentemente. Tudo isso nos leva a pensar que empresas exportadoras de commodities vão se dar bem aí durante esse período. E o Brasil, galera, tá cheio de empresa dessa. Empolgante. Por isso eu sugiro você baixar o relatório da Levante, que eu deixei aqui no comentário fixado, hein? Pô, primos, a gente tem que ficar de olho e acompanhar sempre. Nós podemos estar diante de um ponto de virada na geopolítica mundial, com o poder saindo do mundo ocidental e indo cada vez mais em direção ao leste. Galera, é praticamente impossível descobrir o que vai acontecer com esses conflitos que estão em andamento. Você acha que a Rússia vai terminar invadindo a Ucrânia? Você acha que eles vão dar pra trás? Comenta aí. Primos, não se esqueça também de curtir esse vídeo, clicar no botão aqui embaixo para você se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar a par de tudo que acontece no mundo e que mexe no seu bolso. Tamo junto, primos! Te vejo no próxima segunda-feira na nossa live semanal, todo dia às 18 horas e também quinta-feira com mais um vídeo completo. Valeu, até a próxima e bora rodar!